Pode começar a gravação, por favor. E queria desejar boa noite a todos novamente, por estarem aqui com a gente em mais um encontro, né, do grupo de formação continuada, e apresentar o Júlio César, que vai ser o palestrante de hoje. Ele é psicólogo formado, né, em terapia EMDR e mestrando em ciências sociais pela UERJ. Então, Júlio, eu te dou a palavra agora para você começar a apresentação. E só um aviso que eu esqueci é que a gente gostaria de pedir para manterem os microfones desligados durante a palestra, porque no final a gente vai abrir um espaço para tirarem dúvidas e ter partilha, troca, né, das opiniões e tudo mais. E é isso, obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Dante, pela introdução. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo direitinho. Ok, tudo bem. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre a terapia interna, essa psicoterapia, essa abordagem dentro da psicologia, como um caminho de cura, de tratamento, de cura, como a gente fala mesmo, de tratamento para o trauma. Eu separei essa apresentação em duas partes, porque eu acho que não tem como a gente falar do caminho de tratamento sem falar do que a gente quer tratar, né? Sem falar do trauma, então. Então, eu vou fazer falar um pouco sobre o trauma, sobre os efeitos do trauma, sobre as consequências do trauma, também respondendo por que nós temos uma terapia, né, para tratar o trauma, e aí depois eu entro exatamente falando sobre terapia do MDR. Então, primeiro, o que é o trauma? Né? Essa palavra que hoje é tão comum, né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no senso comum mesmo, a gente sempre fala do trauma. Né? Toda hora a gente fala do trauma, não faz isso porque você vai ficar traumatizado, o fulano teve um trauma, aconteceu alguma coisa, teve um trauma. O trauma, a etimologia da palavra, ela vem de origem grega e significa ferida. Então, o trauma é exatamente isso, ele é uma ruptura, é uma ferida. A gente pode usar essa palavra trauma para falar do corpo, né, do corpo físico, então os médicos podem falar isso, né? O paciente teve um trauma, né, ferida física, mas também na psique, né, na alma, na ferida emocional, a gente usa também essa palavra trauma. Com o passar do tempo, esse termo ele ganhou diversos significados. Né? Então, chama-se de trauma o evento, né, a situação. Então, por exemplo, um acidente, um abuso, uma perda. É comum ouvir dizer, o fulano passou por um trauma hoje, né, por exemplo. Então, o trauma se chama de trauma também o evento, né, o acidente específico, um evento traumático. Né? No MDR, a gente chama de evento traumático ou evento traumatogênico. Também chamam de trauma a consequência, né, o resultado. Então, o resultado negativo, os efeitos de um evento ruim, se chama de trauma. E também se refere, essa palavra trauma, a um diagnóstico, né, com sintomas específicos e identificados, que é o transtorno de estresse pós-traumático, mas que também a gente pode chamar de trauma. Eu trouxe aqui algumas definições do TSM, para que a gente entenda o que é de forma oficial, digamos assim, né, a psiquiatria entende por trauma. Então, o trauma ele pode ser definido como a experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou a ameaça, ou ferimento, uma ameaça à integridade física. Essa definição ela é perfeita porque o trauma é exatamente isso, uma experiência pessoal, é uma resposta pessoal diante de um acontecimento de ameaça a si. E o DSM continua, ou então testemunhar um acontecimento que envolve, e aí ele dá, às vezes, a morte, o ferimento, a ameaça, a integridade de outra pessoa. Isso porque o trauma ele também pode ser testemunhado. Pode ser uma coisa que aconteceu comigo, então eu sofri um acidente, eu fui vítima de uma violência, mas pode ser testemunhado. Eu estava quieto na minha, mas eu assisti, eu presenciei, eu testemunhei
uma violência, um acidente, enfim. Os eventos traumáticos sofridos diretamente incluem, mas não se limitam, e aí aqui o DSM dá alguns exemplos do que se inclui nesses possíveis eventos traumáticos, né? Mas ele alerta, ele não se limita. Então, a lista é bem grande. Aí o DSM diz, né, exposição à guerra, como combatente ou como civil, ameaça, ocorrência real de agressão física, ataque físico, assalto, furto, abuso físico infantil, ameaça, ocorrência de violência sexual, sequestro, desastres naturais, etc. Eventos testemunhados, e aqui, então, aquilo que eu disse, situações que não aconteceram comigo diretamente, mas que eu presenciei. Esse também cita alguns exemplos, de novo, ele cita os exemplos, mas porém não se limitam a. Então, não se limitam, mas ameaça, né, observação de ameaça de lesão, lesão real grave, morte natural, abuso físico ou sexual, etc. Ali no final, ele dá um exemplo, né, de catástrofe médica envolvendo um filho. Então, uma mãe presenciar o filho tendo, por exemplo, uma hemorragia, uma convulsão, tudo isso são eventos testemunhados que podem gerar o estresse pós-traumático. Aos chamados traumas de T pequeno, né, que eles não estão identificados nessa lista de diagnóstico, são situações corriqueiras do nosso dia a dia, mas que eles também causam os efeitos, os sintomas e as sequelas do trauma. As reações aos eventos traumáticos, elas são pessoais, né? Cada indivíduo responde de uma forma diferente ao mesmo evento. Então, como eu disse ali, como diz o DSM, uma experiência pessoal. Duas pessoas não têm uma mesma resposta diante de um evento, de um mesmo evento. Então, essas duas pessoas, por exemplo, um carro, um ônibus que sofre um acidente, cada pessoa ali vai ter uma reação. Algumas pessoas vão sofrer um trauma, vão ficar traumatizadas, vão ter um transtorno do estresse pós-traumático, e outras pessoas vão lidar de forma bem, de forma tranquila, com o passar dos dias diante desse evento traumático. Há os traumas de evento único e os traumas continuados. O trauma de evento único é aquela situação única que aconteceu. Então, o indivíduo ele foi abusado uma vez, ele sofreu uma violência física uma vez. Então, ele é um trauma de evento único. E os traumas continuados são quando ocorrem dentro de um período maior de tempo. Então, ele sofreu violência a infância inteira, o ensino fundamental todo, ou, enfim, várias vezes. Para Francine Shapiro e o MDR, o trauma é a base para a maioria das psicopatologias. Então, aqui é um ponto central para a gente entender o MDR. Francine Shapiro foi a psicóloga que desenvolveu, que criou a psicoterapia de MDR. Para o MDR, então, a visão do MDR sobre o trauma é que o trauma ele está na base da maioria das psicopatologias. É claro, o DSM diz isso, a gente sabe que não existe uma situação única que cause, por exemplo, uma depressão, um pânico, uma ansiedade generalizada, né? São diagnósticos específicos assim. Não existe uma causa única, né? É o fator de causas, né? Então, tem a parte biológica, os hormônios e tudo mais, tem a parte comportamental, cognitiva, e tem, na visão do MDR, tem a participação do trauma na constituição desses diagnósticos, desses transtornos. Cure o trauma, cure a humanidade. Essa frase é do Rolf Carrier. Ele foi funcionário do Banco Central e hoje ele é um voluntário da ONU. Ele se dedica a palestrar, né, a falar, a trabalhar nessa perspectiva, nesse tema do trauma. Então, existe no YouTube, depois vocês podem conferir, algumas palestras dele, onde ele fala sobre o trauma, e ele cita essa frase, né, cure o trauma, cure a humanidade. Ele diz que o trauma ele é uma epidemia invisível, que passa despercebido, sem ser diagnosticado e tratado. Tem um impacto devastador
no desenvolvimento humano, social, econômico e tem impacto na paz. Bilhões de pessoas são expostas aos traumas todos os dias. Violências, abusos, migrações, agressões, lutos, rupturas, perdas, crises políticas, sociais, econômicas, alimentares, familiares, etc. A violência gera violência e o trauma é o resultado disso. Quem participa de eventos traumáticos, direto ou indiretamente, corre muito mais risco de tornar-se um perpetrador, reproduzindo esse ciclo de violência. O trauma, então, ele é uma doença debilitante, com consequências sérias que impedem a capacidade de aprendizagem, de desenvolvimento, reduz a produtividade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns dos sintomas do estresse pós-traumático, de trauma, é a hipervigilância, não conseguir dormir, se concentrar, ansiedade, pânico, raiva, os flashbacks, reviver as memórias, sobretudo nos primeiros meses ou anos do trauma. É muito comum esses flashbacks, essas memórias da experiência traumática retornando, ou a vida toda em alguns gatilhos específicos. Tem pessoas que convivem com trauma há muitos anos que, em situações específicas, a memória traumática sempre retorna. Evitação, anestesiamento das emoções, isolamento, desconfiança dos demais, são os sintomas. A memória traumática ela é armazenada de forma diferente no nosso cérebro. O trauma ele congela as lembranças a nível neuroquímico. Então, se eu perguntar para vocês aqui que roupa que vocês estavam vestindo, por exemplo, no almoço da quinta-feira passada, da semana passada, imagino que a maioria aqui não vai conseguir se lembrar do que estava assistindo. Mas é muito comum você ouvir de quem passou por experiência traumática, detalhes do dia, mesmo que a experiência tenha acontecido há 20, 30 anos atrás. Então, eles se lembram o que estava vestindo. Eu estava com a roupa de portal, a blusa de camisa vermelha, quando eu fui abusada, eu estava ouvindo tal música, quando o carro bateu. A memória ela fica congelada, como se ficasse congelada no nosso cérebro. Então, ela é armazenada, essas memórias ruins, sobretudo essas memórias traumáticas, elas são armazenadas de uma forma diferente no nosso cérebro. Trauma é a sequela de vivências reais ou percebidas que não conseguimos lidar adequadamente a nível emocional. Então, o trauma ele é um resultado. Ele é o resultado dessa situação difícil que, naturalmente, nosso cérebro não consegue dar conta de lidar. Sem o tratamento, o TED dura a vida inteira. Então, os efeitos do trauma, o trauma afeta a nossa liberdade, tira a nossa capacidade de escolher, afeta a nossa capacidade de escolher. O trauma faz com que acreditemos em mentiras ao nosso respeito. Então, por exemplo, eu não presto, eu sou culpado. É muito comum ouvir de quem sofreu abuso sexual essa frase, né? Eu sou culpado, eu sou culpado. E a gente pergunta, mas você tinha 5 anos, né? Você tinha 7 anos, mas o trauma faz com que a gente acredite nessas crenças negativas a nosso respeito. Então, um dos efeitos do trauma também é a evitação. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente numa rodovia, se ela precisa ir para uma determinada cidade, ela dá uma volta inteira no estado dela, nas cidades vizinhas, para não passar naquela rodovia mais. Né? Esse comportamento de evitação. Condutas violentas, compulsivas, adição de álcool e outras drogas, depressão. A vida ela é difícil para todos nós, né? Mas nem todos conseguem superar algumas situações. Né? Também não são todos que desenvolvem o TEP ou o trauma diante de uma situação perigosa. Naturalmente, o nosso cérebro ele é programado para processar situações e lembranças emocionalmente difíceis. Esse processo ele se dá durante o sono, especificamente durante a fase REM do sono. Fase REM vem do inglês, quer dizer rápidos movimentos oculares.
Então, durante essa fase do sono, os nossos olhos eles se movem, de dormindo, né? Mas os olhos eles se movem de um lado para o outro, eles fazem movimentos rápidos de um lado para o outro. E esses movimentos, eles estimulam áreas cerebrais que indicam que o cérebro está em processamento, está trabalhando ali enquanto a gente está dormindo. É um movimento mecânico que faz o nosso cérebro fazer uma ligação entre dois hemisférios. O hemisfério direito, onde ficam as emoções, e o hemisfério esquerdo. Esse mecanismo ele é a base para a gente entender o MDR. Então, ele é a base dos movimentos oculares, dos estímulos bilaterais que nós temos no MDR. O MDR ele reproduz em terapia exatamente esse mecanismo que é natural do nosso corpo, que a neurociência conseguiu descobrir a partir dos exames de neuroimagem. O MDR reproduz em fases específicas esse mecanismo. Ativa hemisfério direito por estímulos bilaterais nessa visão de que o nosso próprio cérebro é capaz, tem mecanismo para lidar, para trabalhar de forma melhor com emoções negativas. Algumas pessoas, então, não conseguem naturalmente processar, lidar com essas emoções. São nesses casos em que o cérebro sozinho não dá conta, que as memórias ficam armazenadas como trauma. Para alguns pesquisadores, o trauma é uma doença do sono, por causa desse trabalho natural que o nosso cérebro já faz de processar emoções difíceis durante o sono. Estudo esse, eu trouxe esse estudo para a gente falar porque ele foi um marco a nível de entendimento de trauma e dos efeitos do trauma. Então, esse estudo ACE, né, significa Experiências Adversas da Infância, ele até hoje mesmo marca a nível de pesquisa científica, tanto pela dimensão quanto pela robustez científica mesmo do estudo, quanto pelos resultados. Então, nos anos 90, o Dr. Vicente Felitti, que era chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Kaiser Permanente, ele coordenava um programa contra a obesidade. Então, o Dr. Vicente ele era um médico da medicina preventiva, né? Então ele não era psiquiatra, psicólogo, não tinha nenhuma ligação com o trauma até então, e ele coordenava um programa contra a obesidade na Kaiser, que a Kaiser é uma seguradora de vida, digamos assim, né? lá dos Estados Unidos. Ele coordenava esse programa que ele desenvolveu, o programa contra a obesidade, que disponibilizava ali para os usuários. Então, ao reavaliar os resultados desse programa, ele percebeu que eles tinham um alto número de abandono de existência do programa contra a obesidade, mesmo o programa sendo eficaz, mesmo atingindo o objetivo desejado. Então, as pessoas, os usuários desse programa, eles conseguiam emagrecer, mas chegavam num ponto que eles abandonavam o programa, mesmo tendo êxito. Então, o Dr. Felitti passou a pesquisar, dedicar o tempo dele para entender o que estava acontecendo. Não encaixava que um programa que estava funcionando tivesse tanto índice de abandono, se as pessoas queriam era isso, né, era emagrecer. E as pessoas abandonavam e voltavam a engordar. Então, ele observou algumas características em comum, estudando as fichas dos pacientes que existiam. Primeiro, ele percebeu que a maioria desses pacientes nasceu com peso normal. Depois, ele percebeu que a maioria aumentava de peso repentinamente, permanecia no peso novo. E ele percebeu que se perdiam peso, recuperavam, e às vezes até um pouco mais. Com essas observações, mas ainda sem uma resposta isso, que conseguisse entender o que estava causando isso, ele, com a sua equipe, resolveu entrevistar. Fez um recorte desses pacientes que abandonavam
que abandonaram o programa e resolveu entrevistar. Então, ele fez uma série de perguntas pré-definidas para essa entrevista, para essa pesquisa, em busca de achar uma explicação. Então, algumas das perguntas, ele fez várias, ele fazia várias perguntas, mas algumas delas eram: quanto você pesava quando você nasceu? Quanto você pesava quando entrou para o segundo grau? Quantos anos você tinha quando iniciou sua vida sexual? Quantos quilos você tinha quando você casou? Mas um dia, durante uma entrevista, ele se confundiu, ele errou a pergunta. Então, ele perguntou quanto você pesava quando iniciou a sua vida sexual. E aí a resposta para ele foi chocante, né? Porque a paciente respondeu: eu tinha 18 quilos, 4 anos e foi com meu pai. Então, foi um choque para ele. Ele diz que mais de 20 anos de carreira que ele tinha na época, ele só tinha visto 2 vezes casos de incesto. Né? Isso foi chocante assim, para ele, mas gerou algumas interrogações, né, para ele pesquisar um pouco mais para esse lado de experiências traumáticas. Então, o doutor Felipe reuniu a sua equipe, convidou mais 5 colegas pesquisadores e passou a investigar a incidência de abuso sexual entre os pacientes desistentes. O resultado foi chocante, ele diz isso. Ele diz que o resultado era que a maioria das 282 pessoas, nesse recorte que ele fez, essas 286 pessoas que ele entrevistou, a maioria delas tinham sido abusadas na infância. Uma paciente falou durante a entrevista que ser gorda era ser invisível. Outra pessoa falou que no ano que foi estuprada, ela ganhou 50 quilos. Então, essas pessoas, elas viam a obesidade como uma proteção, como uma defesa desse trauma que elas sofreram lá atrás na infância. Então, é como se elas fossem acima do peso, elas pudessem passar despercebidas na sociedade e não corressem risco de serem abusadas novamente. Porque, quando assim, ninguém ia olhar para elas ou querer alguma coisa com elas sendo gordas. Uma paciente, ela perdeu e ganhou 40 quilos pelo menos 6 vezes. Cada vez que alguém comentava que ela era bonita, um homem, ela ficava aterrorizada e voltava a comer. Ela tinha sido abusada por 2 tios e o motorista de ônibus na escola. O doutor Felice, ele levou, então, esses resultados para o Congresso Americano de Obesidade. Mas ele foi muito criticado, não foi bem aceito com essas descobertas que ele fez, né? Porque seus colegas disseram que ele não podia acreditar nos pacientes obesos porque eles estavam inventando história, né, para desculpar o fracasso e o abandono do programa. Então, um médico, um amigo, sentou ao lado dele no jantar. Ele era um epidemiologista do CDC, né, esse órgão equivalente ao Ministério da Saúde, né, aqui do Brasil, esse órgão americano, e disse para o Felipe que as pessoas poderiam reclamar ou duvidar de um estudo que tivesse centenas de participantes, mas não de um estudo que tivesse milhares. Então, a partir daí nasceu o estudo ACE, porque não era problema pesquisar milhares de pessoas, sendo ele coordenador da Kaiser permanente, né? Mais de 50 mil segurados. Então, o Dr. Felice, ele se reuniu com o Robert Anda, do CDC. O Anda, ele já pesquisava a relação entre a depressão e doenças cardíacas, e eles pesquisaram um recorte de 17 mil assegurados da Kaiser. Então, cerca de metade desse grupo, quem eram esses 17 mil? Metade eram mulheres, 74% brancos, uma idade média de 57 anos, 75% estudaram, todos eles tinham bons empregos e bons cuidados de saúde, porque eles eram membros desse sistema de seguros privados, né, a Kaiser.
E ele, doutor Felice, fez essa escala que a gente chama de escala ACE, a gente até hoje a gente aplica no consultório, para identificar os diferentes tipos de trauma infantis de pesquisas, pesquisas anteriores. Então, ele não focou só no abuso sexual e outros traumas. Então, a escala é exatamente essa. A escala pergunta sobre esses tipos de traumas. Violência física, abuso sexual, violência psicológica, negligência física e emocional, tudo isso em infância, né? Um recorte de 18 anos. Os primeiros 18 anos de vida, né? Então, do nascimento até os 18 anos. As perguntas eram voltadas para essa idade. Então, negligência física e emocional, exposição à violência doméstica, então, essas pessoas assistiam violência dentro de casa, consumo de substâncias psicoativas em casa, então os pais, os irmãos, doença mental de membros da família, separação dos pais, ou divórcio, e o encarceramento de um membro da família. Então, os resultados do estudo ACE. O Dr. Vicente, ele disse que quando ele viu quantas pessoas sofriam, ele chorou. Ele diz isso quando vai apresentar o estudo. Então, as experiências, alguns resultados. As primeiras experiências negativas na infância são comuns. Né? Ele sempre cita isso porque ele diz que ele não tinha essa noção. Na faculdade não foi dito para ele, na carreira de médico do trabalho, de preventivo, ele também não tinha essa noção. Foi o estudo que mostrou para ele que as experiências negativas da infância, experiências traumáticas, são comuns. 28% dos participantes do estudo relataram abuso físico e 21 relataram abuso sexual. Então, quase metade aí, desses 17 mil que foram estudados passaram por algum tipo de abuso. Muitos também relataram ter experimentado um divórcio ou separação dos pais, ter um pai com problemas de saúde mental ou dependência. As experiências negativas da infância costumam ocorrer simultaneamente. Então, quase 40% da amostra declarou ter vivenciado pelo menos 2 traumas. Né? Isso é comum porque uma coisa puxa a outra. Né? Por exemplo, se você pega algum pai com problemas de saúde mental ou dependência de álcool e outras drogas, provavelmente esse pai ele também pode ser mais agressivo, seja com a mãe, seja com os filhos, então aí entra o abuso físico, e aí pode ser que entre também o divórcio, então um trauma ele vai puxando outro trauma. Então quase 40%, né, da amostra inicial declarou ter vivenciado pelo menos 2 traumas e 12% pelo menos 4. As experiências negativas da infância têm uma relação dose-resposta com muitos problemas de saúde. Então, o número ACE, que é a pontuação daquela escala que a gente viu, daquelas perguntas, para cada 100 daquela pergunta, então, sofreu violência sexual, se for sim, é 1 ponto. Né? Para cada sim daquelas perguntas, é 1 ponto. O número ACE ele está fortemente associado ao comportamento de risco à saúde na idade adulta. Então, tabagismo, abuso de álcool e outras drogas, promiscuidade, obesidade grave e correlacionado a problemas de saúde, como depressão, doenças cardíacas, câncer, doença pulmonar crônica, expectativa de vida reduzida. Né? Isso são as palavras retiradas do estudo do Dr. Vicente. Em comparação com uma pontuação ACE de 0, tendo 4 experiências traumáticas, tendo 4 pontos daquela lista, 7 vezes aumenta o risco de alcoolismo, dobra o risco de desenvolver câncer e quadruplica o risco de efizema. Uma pontuação ACE maior que 6
está associado a um aumento de 30 vezes no número de tentativas de suicídio. Então, os resultados do estudo sugerem também que o abuso infantil e a disfunção familiar contribuem para problemas de saúde décadas depois, né? Então, doenças crônicas, doenças cardíacas, câncer, AVC, diabetes, infecção sexualmente transmissível, que são as causas mais comuns de morte e incidência nos Estados Unidos na época. Os resultados do estudo, embora relativos a uma população específica dos Estados Unidos, eles refletem a tendência mundial, né? Somos nós ali naqueles 17 mil, né? A nossa sociedade. Esse estudo ele foi publicado originalmente no Jornal de Medicina Preventiva. Então, como é que o trauma está relacionado com câncer, com enfisema pulmonar? O trauma ele causa câncer, ele causa doença cardíaca, ele causa diabetes? Não, mas ele causa um comportamento de risco à saúde. Então, um comportamento transgressor, digamos assim. Então, o trauma está na base diretamente de transtornos psicológicos, né? A depressão, o pânico, etc. Mas ele também produz um comportamento de risco, né? Um comportamento transgressor, né? Na vida adulta. E esse comportamento gera, facilita, digamos assim, torna mais provável o surgimento de doenças como doenças cardíacas, diabetes, AVC, por causa, ali diz, né, o tabagismo, o abuso de álcool e drogas, então tudo isso propicia. Esses aqui são os nossos companheiros, né, o doutor Vicente, o doutor Alberto Onda. Depois, o estudo esse é um estudo de 95, né, 1995. A neurobiologia, a neurociência, depois veio confirmando, né, os resultados desse estudo. Então, com o avançar da tecnologia, a neurociência pôde entender, né, e confirmar os efeitos do trauma no cérebro. O excesso de traumas severos e crônicos da infância espancar, bater, ser constantemente humilhado, etc., soltam hormônios que danificam fisicamente o cérebro em seu desenvolvimento. Essa é a resposta do corpo de fuga, luta e congelamento. Então, os hormônios, eles nos ajudam se estamos sendo perseguidos por um urso, né? Dando exemplo aqui. Essa reação do nosso cérebro diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de risco, ela é normal, é natural, ela é saudável, né? Ela é boa, ela é o que nos mantém vivos, né? Que diante de uma situação de risco, nosso corpo reaja para que a gente consiga escapar dali. Então, isso é normal, essa reação é normal. O que não é normal é que o nosso corpo tem que ter essa reação toda semana, todo dia, todo mês. Né? Então, que a gente passe com frequência por uma situação difícil, por uma situação traumática. Então, a situação difícil, a situação traumática, ela é anormal. Então, os hormônios, eles nos ajudam se estamos sendo perseguidos por um urso, né, por exemplo. Instantaneamente, diante de uma situação dessa, uma situação de perigo, instantaneamente o nosso corpo é inundado com adrenalina e cortisol. E a parte pensante do nosso cérebro se desliga para evitar que a gente pense sobre outras opções alternativas, que a gente se distraia e que a gente possa fugir daquela situação. Mas esses hormônios, eles são tóxicos quando eles ficam ligados por muito tempo. Eu coloco aqui, né? Pior se o urso volta para casa todas as noites depois do bar. Então é isso. É normal que o nosso corpo tenha essa reação diante do perigo, diante de uma agressão, diante de uma violência. Mas não é normal que essa situação aconteça com frequência, porque não vai ser bom para o nosso corpo essa reação de fuga, né, de luta ou de congelamento.
Quando um urso ameaça uma criança todos os dias, seu sistema de resposta é ativado vez após vez após vez. Ele está sempre pronto a lutar ou a fugir do urso, né, do perigo. Mas a parte do cérebro que pensa, que faz matemática, que estuda, né, o córtex pré-frontal, ele não se desenvolve, porque o nosso cérebro dá prioridade para as emergências. Então, no caso, fugir do urso, né, o exemplo que nós estamos usando aqui. Portanto, essas crianças elas não aprendem. Em um outro estudo, com a doutora Nadine, as crianças que tinham 4, né, no índice ACE, ou seja, que responderam sim naquelas perguntas daquele questionário 4 vezes, elas tinham uma probabilidade 31 vezes maior de ter um problema de aprendizagem ou de comportamento na escola. Então, isso vai acarretar um monte de coisa, né? Problemas na aprendizagem, problemas de comportamento, essa criança já vai crescer com esse estigma e vai, né, nortear esse adulto. Essas crianças, elas fracassam na escola ou não desenvolvem relacionamentos saudáveis com seus pais. Criam problemas com a autoridade porque não confiam em adultos. Algumas crianças têm esse tipo de problemas e acabam procurando conforto em comida, álcool, atividade sexual de risco, esporte de alto risco, mas é a solução que eles encontram para escapar da depressão, da ansiedade, da raiva. Então, o que fazer? Essas crianças elas vão aparecer da gente, né? Elas estão em todas as esferas da nossa sociedade, né? Mas a nossa sociedade não é muito preparada para tratar disso, primeiro porque acha que é a exceção. Essas crianças ou esses adultos que foram essas crianças são a exceção, né? Mas não, está no nosso lado, está todos os dias perto de nós. Então não é um problema apenas da assistência social, do psicólogo, do médico, do juiz, da igreja, é um problema de todos nós. Então o que fazer? Prevenção e tratamento. Prevenir as experiências adversas na infância, mudar nossos sistemas públicos, saúde e educação, para não traumatizar ainda mais quem já está traumatizado, em suas pessoas, sobre como romper, né, essa transmissão do trauma, e o tratamento, né, a possibilidade de tratar essas pessoas que passaram por experiências ruins na infância ou na vida adulta, que a gente vai falar sobre uma dessas formas de tratamento, né, uma forma eficaz, que é o MDR. Então, o que a gente está aqui hoje fazendo é justamente essa junção das duas coisas, né? A prevenção, que a Reconciliate se propõe, né? E o tratamento que o MDR promove. Então, isso é muito a nossa resposta deve ser essa, diante de tudo isso que foi exposto aqui, né, das consequências do trauma. Então, a psicoterapia MDR, vamos entrar nela agora, prometo que então, a psicoterapia MDR, né, ela vem dessa sigla, né, que em português quer dizer de sensibilização e reprocessamento através dos movimentos dos outros. Então, ela é uma abordagem psicoterapêutica que tem por base processos psico-neurobiológicos. Então, o primeiro ponto é isso. O MDR ela é uma abordagem da psicologia. Ela não é só uma técnica, ela é uma abordagem. Ela tem uma visão de homem, né, do mundo, mas, sobretudo, uma visão da doença, uma visão do trauma. Como eu disse lá no início, né, de que o trauma ele está por trás, como a base, ou vindo em conjunto com a maioria das psicopatologias. Então, ela foi descoberta pela cientista Francine Shapiro, no final dos anos 80, e ela é aprovada pela OMS para o tratamento do trauma. E representa mesmo uma mudança de paradigma na psicoterapia, porque ela atua diretamente na memória.
esse é o seu objetivo. Uma das características do MDR é a utilização dos movimentos bilaterais para ativação e estimulação cerebral. Essa estimulação é semelhante à do sono REM, como eu já pude explicar um pouco para vocês. Então, reprocessar memória e o seu conteúdo, né, crenças, emoções e as sensações. O protocolo do MDR tem 8 fases. Então, o MDR ele não se restringe a essa questão do movimento dos olhos, né, do estímulo bilateral. Também porque, no início, a doutora Francine descobriu que essa ativação do hemisfério direito se dá pelo movimento dos olhos por causa do sono REM, mas depois ela descobriu que há outros estímulos que também ativam o hemisfério direito. Ela até dizia que se ela pudesse, ela mudaria o nome, né, de psicoterapia MDR para a psicoterapia do reprocessamento. Mas o nome já estava mundialmente conhecido, não tinha como ela mudar. Mas nós temos, então, um protocolo de 8 fases, onde, dentro do nosso protocolo, claro, a gente reprocessa as memórias, mas também a gente se dedica a outras consequências dessa memória traumática, como a questão das crenças, a gente trabalha as crenças negativas e a resposta corporal, né, os estímulos, as sensações corporais que essas memórias causam. Trouxe aqui algumas citações de recomendações sobre o MDR. Então, o MDR é científico e recomendado. Então, hoje há mais de 300 publicações em revistas internacionais comprovando a eficácia do MDR, inclusive meta-análise. Todos esses estudos estão disponíveis no site da MDRIA, né, do MDR Institute, lá do site americano, que reúne todos esses estudos numa biblioteca, então é fácil ter acesso. E também essas recomendações sobre o MDR. O MDR é, então, recomendado como um tratamento eficaz para o trauma. São citações, essa foi das diretrizes de prática da Associação Psiquiátrica Americana, de 2004. O MDR foi colocado na categoria A, como fortemente recomendado para o tratamento de trauma, disse o Departamento de Assuntos de Veterano e Assuntos de Saúde do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A TCC-FT, né? A TCC é focada no trauma. E o MDR são as duas psicoterapias citadas e recomendadas pela OMS para crianças, adolescentes e adultos com TEPT. Então, diz a OMS em 2013, ela disse. Assim como a TCC-FT, né, focada no trauma, a terapia MDR visa reduzir o sofrimento subjetivo e fortalecer as cognições adaptativas, relacionando-as ao evento traumático. Ao contrário da TCC, o MDR não envolve a descrição detalhada do evento, o desafio direto de crenças, a exposição prolongada ou a lição de casa. A melhor evidência de eficácia foi relacionada para o MDR, o Departamento de Saúde do Reino Unido, disse em 2001, e a TCC-FT e o MDR foram indicados como tratamento empiricamente apoiados para o TEPT nesse Instituto Nacional de Excelência Clínica de Lucas. A MDR, então, procura aliviar o sofrimento humano e assistir aos indivíduos e à sociedade na realização integral do seu potencial para o desenvolvimento, minimizando os riscos de dano durante a sua aplicação. Para o paciente, o propósito do tratamento com MDR é obter os mais profundos e eficazes efeitos no mais curto período de tempo, né? Porque ela é uma terapia focada, ela é focada no tratamento do trauma e dos gatilhos ou dos sintomas que o paciente traz, né? Aí, variando cada diagnóstico, mantendo a estabilidade dentro do sistema familiar social.
Modelo estrutural do MDR. O MDR é um modelo psicoterápico que compreende princípios, procedimentos e protocolo. Então, como eu disse, não se trata de uma técnica. O modelo do processamento adaptativo de informação é a base teórica da abordagem do MDR. Baseia-se nas seguintes hipóteses. Dentro de cada pessoa, existe um sistema fisiológico de processamento da informação por meio do qual as experiências de informações novas elas são processadas. Então, dentro de cada pessoa aqui, né, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de processamento de informações, onde essas novas informações elas são processadas para alcançar esse estado mais adaptativo. Sono REM, né? Voltamos ao sono REM como um exemplo desse trabalho natural do cérebro de processar essas informações para armazenar de uma forma adaptativa saudável. A informação é armazenada em redes de memória que podem conter pensamentos, imagens, registros auditivos, olfativos e sensações, todos relacionados entre si. Se, durante períodos de desenvolvimento cruciais do indivíduo, as experiências selmáticas e as necessidades interpessoais são continuamente negligenciadas, podem produzir bloqueios na capacidade adaptativa do sistema de informação. Esses bloqueios poderão impedir a resolução de eventos selmáticos ou perturbadores. Então, quando o nosso cérebro não dá conta de processar aquelas experiências ruins que nós tivemos, como eu disse lá no início, né, alguns pesquisadores dizem que é uma doença do sono, né, mas a gente sabe que também, por alguma vulnerabilidade, nosso cérebro não deu conta de processar especificamente aquela situação, quando há esse bloqueio, há um impedimento desse processamento natural. Quando a informação armazenada nas redes de memórias relativas a uma experiência traumática ou perturbadora não é completamente processada, torna-se possível o surgimento de reações disfuncionais. Então, surgem aí os sintomas, os bloqueios ou as dificuldades. O processamento para estados adaptativos resulta em aprendizagem, alívio de perturbação emocional e somática. Então, o nosso objetivo, que a gente quer com esse processo, com esse reprocessamento, é o alívio da perturbação emocional e somática e a possibilidade de obter respostas adaptativas integrais. Então, aqui, por último, sobre a estimulação sensorial. Né? Como eu disse, a doutora Francine descobriu que há outras formas de estimulação do seu direito, além do movimento com os olhos. E ela chama de estimulação bilateral ou estimulação de atenção visual. Então, alternando-se a estimulação visual, auditiva e tátil, que são as três formas que a doutora Francine descobriu, em combinação com outros passos específicos do procedimento do MDR, dentro do nosso protocolo, é incrementado o processamento de informação. A combinação dos procedimentos do MDR com a estimulação bilateral, então não é só mover os olhos, não é só fazer esse exercício, né? Há essa combinação do nosso protocolo com esse start do cérebro mecânico, digamos assim, resulta na diminuição da intensidade das imagens perturbadoras e da emoção, a elas relacionadas. Com o propósito de alcançar efeitos mais abrangentes, usa-se um protocolo básico de tratamento constituído de 3 etapas para abordar inicialmente os eventos passados, depois da resolução adaptativa desses eventos passados, processos de estímulos atuais, que a gente chama de gatilhos. Então, é a queixa do paciente. O paciente chega com essa queixa, o paciente já sempre chega com o que está prejudicando ele no hoje, né? Então, é uma depressão, é uma fobia, é um bloqueio, não consegue fazer X coisa. Então, no MDR, primeiro a gente trabalha lá atrás, o que está na base, o que causou, o que contribuiu para isso, são as memórias traumáticas. Depois a gente trabalha, sim, esses sintomas, essa queixa, esses gatilhos.
a gente trabalha as situações futuras com o intuito de preparar o paciente para possíveis circunstâncias semelhantes. Como eu disse também lá no início, repetindo, por MDR, para a doutora Francine, o trauma é a base da maioria das psicopatologias. Então, quando ele não está na base diretamente, ele vem em conjunto, mas ele está sempre presente. Então, por exemplo, pegando o exemplo da depressão, por exemplo, a gente sabe que é um multifatorial, a depressão. O MDR entende que o trauma ele está sempre presente, mas se o paciente, e a gente entrevistando, conversando com o paciente, ele não identificar, a gente não identificar um trauma como causa, então passou por uma situação difícil na vida dele, que influenciou, certamente a própria queixa para ele é uma situação traumática. O diagnóstico da depressão ou os próprios sintomas da depressão são situações traumáticas e o MDR vai nesse enfoque. Por isso, o MDR pode ser feito, indicado para qualquer idade, para as mais diversas queixas, demandas e diagnósticos. Quem pode atuar com o MDR? A atuação em MDR é para psicólogos e médicos com especialização em psicoterapia, e a gente faz uma formação em MDR, né, e recebemos uma certificação do MDR Institute, que é um instituto que a doutora Francine fundou. Essa formação ela contém horas de aula teórica, horas de aula prática e também supervisão. A doutora Francine, ela fundou o MDR Institute, que é responsável pelos treinamentos em MDR, em parceria com outros profissionais habilitados. Ela fundou a MDRIA, que estrutura a certificação dos profissionais treinados em MDR para garantir a qualidade do serviço prestado ao redor do mundo. Em diversos continentes e países foram fundadas as associações nacionais, né, do MDR, para garantir e acompanhar o local e a estruturação dessa certificação. Então, no Brasil, nós temos a Associação Brasileira de MDR. Aqui, um momento significativo para a gente também, né, para o MDR, que foi o encontro da Associação Italiana de MDR com o Papa. É o Papa que está muito atento a esse trabalho preventivo e de punição dos abusos sexuais na igreja, mas ele também se mostrou com esse gesto muito atento ao tratamento do trauma, do abuso sexual, dos efeitos do abuso, porque ele convidou, ficou sabendo do MDR, dos terapeutas de MDR, e ele convidou os colegas da Itália para uma audiência, para conversar, para se apresentar e também para impulsionar esses profissionais no tratamento do trauma. E aí o Papa ganhou de presente esse prato, né, com uma frase da doutora Francine, né? Nosso dever compartilhar o dom da Essa aqui é a nossa querida doutora Francine. Ela faleceu recentemente, mas foi ela que dedicou a vida a desenvolver o MDR, a investir em pesquisa. Ela falava muito da necessidade de pesquisar, ela repetia pesquisa, e ela que produziu tudo isso. Aqui eu trouxe um pequeno comentário que saiu no New York Times, no obituário, né, quando ela faleceu em 2019. Vou ler só esse primeiro parágrafo. Então, numa tarde de primavera de 1987, uma estudante de psicologia que tentava se livrar de uma lembrança desconcertante passeava por um parque na Califórnia. Distraindo-se, movendo os olhos de um lado para o outro, o incômodo
trazido pela lembrança, desapareceu rapidamente. A estudante Francine Shapiro vislumbrou seu futuro. No ano seguinte, ela desenvolveu uma terapia popular para o trauma que tem atraído devotos em todo o mundo, no MDR. E aí, o New York Times continua, faz uma bonita homenagem para ela, que tem por fim, para concluir só essa frase da doutora Francine, o sofrimento pode ser transformado, não só em arte, mas também em vida. É isso. Obrigada, Júlia. Foi muito bom. Eu, particularmente, não conhecia a terapia MDR, achei muito interessante, porque na faculdade acaba que não é tão comentada, né? Essas abordagens que são, às vezes, mais recentes e tudo mais. Agora a gente podia abrir o espaço para